o momento em que a gente vai analisar a primeira derrota do Sport na Ilha do Retiro. Uma derrota contundente, né? Por 2-0 para o São Paulo. Uma derrota que é um daqueles jogos que eu considero fáceis de analisar. E não li o que Cássio escreveu, não apareceu ali na minha timeline, mas o que Cauê escreveu apareceu e é muito alinhado com o que eu escrevi também. Vi uma ou outra pessoa, né, talvez num delírio, numa empolgação extra de imaginar que poderia ser algo muito diferente, né, de que o time poderia ter vida longa na Copa do Brasil, né, e cobrar demais, né, de uma equipe que tem suas virtudes, suas qualidades, muito significativas para a divisão que joga, mas que tem um teto, tá? Então, eu vi essa partida como uma partida em que durante 60 minutos o Sport teve uma postura boa, competitiva, conseguiu jogar, conseguiu criar chances claras. O goleiro de São Paulo foi o melhor nome do primeiro tempo, foi o que teve a atuação mais decisiva para o placar ser o 0-0, mas veio a expulsão de Fabinho e com a expulsão de Fabinho se foi desencadeada uma série Tá de lendo o post até agora, já que você outros disse que não tinha visto o fatores. post, você tá lendo o post. É por isso que eu falei que é um jogo de fácil análise. Depois da expulsão de Fabinho foi desencadeada uma série de fatores que passam fundamentalmente pelos bancos de reservas, né? A cavalaria que o São Paulo soltou Não para na de ler hora o que post até ficou com o agora. homem a mais. E aconteceu algo muito próximo do inevitável. Talvez a gente converse aqui se havia alguma forma de evitar depois da expulsão de Fabinho. Mas, Cássio, você já disse que foi na mesma linha, né, do post. Não temos como fugir dessa primeira análise, né? Assim, o lead, o sub-lead, é tudo muito parecido, né, Cássio? Fred, tu falou 60 minutos, mas para ser preciso foram 62. Só para esses 2 minutinhos aí para adicionar. Dos 90 durante 62 minutos, que foi o tempo com 11-11 em campo, o jogo estava sendo um ótimo jogo. Assim, para o esporte, um ótimo desafio que estava acontecendo. O São Paulo pegando um adversário encardido ali. O São Paulo chegando com perigo algumas vezes, mas nas vezes em que chegou, os jogadores do esporte conseguiram desviar, haviam conseguido desviar no último lance, ou seja, com o Renan nem precisando fazer a defesa. Um foi de Everton, um chute de Nestor, e o outro foi um jogador vindo pela esquerda, não me recordo o nome, mas que Thierry toca e a bola sai ali e ainda bate pela rede do lado de Michel fora. Araújo. Pronto, Michel Araújo. Pronto. Foram as duas, no primeiro tempo, assim, as duas grandes oportunidades do São Paulo, mas que elas nem terminaram com defesa efetiva de Renan. Enquanto o Rafael, o goleiro do São Paulo, precisou fazer algumas intervenções. É só ver o scout de finalizações. No primeiro tempo, até para ver como que o jogo estava bom. O scout no primeiro tempo foi de 10-7 para o São Paulo em finalizações. Veja só, 17, tem jogo que acontece, né? 17 finalizações. Isso entre certas e erradas. Na Barra, aí o Sport virou. O Sport estava sendo mais eficiente. Então, não por acaso, o Rafael teve mais defesas. O goleiro do São Paulo teve mais defesas. Foi 4-2 para o Sport. E dessas defesas, você tem uma cabeçada de Fabinho. Assim, se ele tira um pouquinho mais, porque ele até tirou um pouco, mas do goleiro pegar aqui, se tira um pouco mais, talvez não ficasse difícil para Rafael realmente conseguir fazer uma intervenção. Uma saída de bola errada do São Paulo, que o Sport pegou a bola, sai no chute de Jorginho, que ele até chutou forte, mas não tirou tanto também, ele defendeu. O outro chute de Love, que ele bate de fora da área no cantinho, e tem uma quarta finalização que eu não estou me recordando, mas foram alguns, isso das finalizações, fora outros lances perigosos, que a bola vai para fora, ou trava em cima de algum jogador e tal. Então, estava ali o caminho para, veja só, no mínimo o Sport estava disputando. Só que vem o segundo tempo, quando começa o segundo tempo, já tinha tido um lance no primeiro tempo, um cruzamento da esquerda, que o Sport até pediu pênalti e o árbitro nem viu VAR nem nada, mas acabou marcando e deu amarelo para os dois jogadores.
Aí no segundo tempo, para o São Paulo e para o Sport. Aí no segundo tempo, parecia um padrão. Aí foi a mesma coisa, só que nesse caso a falta foi para o Sport. Uma falta ali na intermediária, mas do lado direito. Fabinho sofreu a falta e ficou reclamando. O jogador de São Paulo recebeu o amarelo e Fabinho recebeu o amarelo. Assim, eu já acho que o erro começou a ser muito grave nesse momento. Volante que toma amarelo por reclamação não existe. Veja só, a posição do cara é uma das posições, ou a posição mais suscetível à advertência durante a partida. É o cara que vai marcar, o cara vai fazer a falta, pode ser a faltinha técnica, pode ser amarelado pelo excesso de faltas no jogo. Ainda que em muitos casos o volante seja o capitão, seja o cara que pode, enfim, reclama, conversa com o árbitro e tal, mas assim, num jogo como esse, que está ali pilhado, o árbitro já está dando o cartão, já está 0-0, já está começando a entrar na metade já está no segundo tempo, já passou da metade, na verdade, melhor dizendo, metade do jogo, não dá para sair um amarelo dessa forma. Aí sai o cartão e depois o segundo cartão, que é os 17 do segundo tempo, foi uma falta para cartão, mas não existe a falta ter sido para cartão, no caso eu estou me questionando de Fabinho, naquele lugar do campo. Assim, ele não era matando a jogada, uma jogada que dali ia dar uma escapada, ia deixar, tinha 2 caras livres de São Paulo, a bola ainda estava, não tinha cruzado ali no meu campo, eu acho. Assim, eu tava intermediária do ataque. Intermediária do ataque pela direita, estava na linha lateral. Isso, a bola estava na linha lateral. Ainda tem isso, estava no centro do campo e ainda colado na lateral. Não dá para fazer uma falta daquela. Então, assim, Fabinho foi muito mal nas 2 situações. Ele tem ido bem. E detalhe, ele tinha sido um dos melhores jogadores, na minha opinião, tinha sido um dos melhores jogadores do Sport no primeiro tempo. Porque o Sport estava brigando muito pela bola, recuperando muito a bola. Ele fazia parte disso e estava chegando lá e quase abriu o placar. A melhor chance do Sport, na verdade, foi a cabeçada dele. E outra coisa, e nesse mesmo lance da cabeçada, quando pega o rebote, é ainda ele que briga pela bola com o jogador de São Paulo para a bola sobrar para a Juba, que bate para fora. Ou seja, era um cara que estava muito ativo ali. Mas aí, em 2 lances assim muito próximos, 2 amarelos, reclamação, uma falta que o cara sofre e o outro uma falta para amarelo, mas completamente desnecessário naquele momento do jogo, naquele lugar do campo, deixou o Sport com a menos e ali ficou muito claro que haveria um problema. Por quê? Porque 17 no segundo tempo, se você pegar os últimos grandes jogos do Sport, e aí eu estou excluindo, por exemplo, do Ituano, tá? Os últimos jogos desse tamanho, 17, 20, 25 é mais ou menos o período onde começam as modificações do Sport e onde quase sempre, contra o Ituano, inclusive até uma exceção, na verdade. O jogo foi muito ruim, mas na verdade o banco até melhorou o jogo contra o Ituano. Mas de uma forma geral, tecnicamente, vem tendo essa redução. O time vem tendo uma queda a partir das mudanças do banco. Elas vêm diminuindo muito o time. E isso já estava perto de acontecer. Já estava perto de chegar o momento onde o time titular não aguentaria o jogo todo, porque não joga nenhum jogo, e nem é para fazer isso, até porque com um jogo sem nenhum espaço de folga, acho que tem que dosar como a gente esperava que fosse, como esperava que fosse dosar, como foram os outros jogos. Mas aí, você sabendo que o banco deverá piorar o time, já está com a menos, meu irmão. Por exemplo, o Luciano, que acabou fazendo placar, o cara estava no banco de reserva de São Paulo, tudo bem que vinha mal, mas o banco do São Paulo era melhor. Quando essas mudanças começassem a acontecer, era muito provável que o jogo endurecesse demais para o Sport. E ali o 11-11, ou seja, o Sport, como eu estava enxergando o jogo, o Sport teria 60, 70 minutos ali para tentar vencer o jogo no tete-a-tete. A partir daquilo, com as mudanças, considerando o 11 em campo, provavelmente o São Paulo seria melhor do que o Sport nos minutos finais. Mas aí, quando chega esse momento, o Sport já estava com -1. E aí, meu irmão, aí foi muito rápido. A expulsão foi aos 17 e aos menos de 10 minutos depois já estava 1-0. Ali o jogo acabou. 1-0 poderia levar até aquela percepção de que qualquer vitória no Morumbi, embora o Sport nunca tenha vencido lá, qualquer vitória no Morumbi forçaria uma disputa de pênalti, beleza. Mas na hora que saiu o segundo gol aos 44, aí inviabilizou. Virou na cota do impossível. O 2-0 para o São Paulo, a partir da expulsão, foi justo, mas com 11-11, o jogo não estava caminhando para ser 2-0 para o São Paulo. Ele realmente caminha daquilo ali, da hora que fica com a menos, e aí a superioridade foi enorme. Até que, para dar o número, eu tinha dado o scout, tinha sido 10-7 em finalizações totais para o São Paulo no primeiro tempo.
Na hora que tem expulsão dali para frente, vira 10-2. E as duas chances do Sport, nenhuma foi nem na Barra. Então, assim, acabou o jogo. E essas chances do Sport foram imediatas após a expulsão, e a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria a visão geral de Cauê, né? Daqui a pouco a gente vai conversar os detalhes que poderiam ter tido uma história diferente, mas primeiro vamos pontuar todo tiveram mundo. Tiveram caminhos. Mas vamos primeiro cada um pontuar a história. Então, Cauê, tua visão desse 2-0. Primeiro, Fred, até naquelas conversas de Twitter, uma pessoa colocou lá que um ponto muito que refletiu muito o que poderia ter acontecido hoje. Se esse jogo fosse há 2 meses, talvez tivesse uma outra história. Mas o campeonato é assim, competições são assim. O Sport não começou a perder algumas opções de banco, perdeu algumas opções titulares, como Facundo era, e isso termina, de alguma forma, reduzindo o poder do Sport em alguns momentos. E hoje, o segundo tempo, a expulsão foi determinante, e a falta de capacidade do banco do Sport de reverter cenários em grandes jogos, nos jogos mais difíceis, está muito clara, muito evidente, e a cada confronto deste nível se carimba ainda mais. O que demonstra a necessidade do Sport ter um certo cuidado na próxima janela de transferência. Não quer dizer que o Sport precisa trazer um amontoado no time, mas são aquelas contratações pontuais necessárias a trazer. Mas, primeiro que eu entrei já nesse jogo, talvez eu tenha ficado mais nervoso, mais preocupado, esperançoso com o jogo contra o Curitiba. Nesse eu estava muito tranquilo. Não pela esperança de um resultado, mas pelo contrário, porque eu sabia que o jogo era difícil. Sabia que a diferença na condição geral do confronto, não só no jogo de hoje, mas pelo contexto do Morumbi, que a gente já sabe da desvantagem histórica, seria muito difícil para o Sport. Então eu teria que assistir esse jogo com a perspectiva de não querer tanto olhar o Sport como um grande protagonista e que, se não fosse, teria que olhar o trabalho como um trabalho mal sucedido. Não poderia ser assim. Teria que olhar esse jogo de uma forma de o que é que posso extrair dali coisas positivas para o restante do ano do Sport e pontos que reforcem os alertas que a gente já vem vendo para esse elenco do Sport. E se o Sport conseguisse passar para São Paulo, parabéns, excelente, dinheiro na conta e vamos embora para mais uma fase da competição e naquela animação. Mas sabendo que essa vida do Sport na Copa do Brasil não é uma vida para final, não é uma vida para título. Se isso ocorresse, ia ser algo muito surreal, algo muito fora do comum. Então, precisava olhar esse jogo com muita calma, muita serenidade. E o Sport fez um jogo numa toada de entender muito o jogo, de não querer ser aquele afoito, aquele esporte de tentar impor seu protagonismo, porque até fisicamente o esporte já vem sentindo essa queda, não vem conseguindo ser tão protagonista, importando seu protagonismo nos últimos jogos na Série B. E o Sport jogou talvez um jogo necessário para que enfrentasse um São Paulo de primeira divisão com problemas, mas é um São Paulo de primeira divisão. Não era um Curitiba da primeira divisão que o Sport enfrentou. Não era um Bahia de primeira divisão que o Sport enfrentou caótico meses atrás. E o Sport fez um jogo, como o Cássio bem colocou já aí, pau a pau, que se não tinha tanta posse de bola, que no primeiro tempo foi 62% do São Paulo, mas teve as melhores chances. Foi o time que foi mais incisivo. Poderia a história ter sido outra, poderia. Se a bola de Fabinho, se ele consegue desviar de uma melhor maneira, mas a gente também não sabe como é que seria a reação do São Paulo a um gol do Sport, até porque o Sport também tinha suas dificuldades. O São Paulo, os 20 primeiros minutos foram meio, não vou dizer caóticos para o Sport, mas muito complicados, porque o São Paulo adiantou muito a marcação em cima do Sport,
na saída do bola do Sport, o Sport teve muita dificuldade de sair. Porque Ronaldo e Fabinho, sobretudo Ronaldo, que era o homem que deveria, de alguma forma, auxiliar para receber aquele primeiro passe ou segundo passe da linha, vindo da linha de defesa, não deu opção. Então, o que se viu foi muita ligação direta de Thierry e Sabino, algumas se tornaram soluções, porque numa dessas, Sabino acha Filipinho, e Filipinho dá aquele cruzamento muito pouco, Wagner Love não pega, e na volta Edinho cruza e Fabinho cabeceia. Mas foram soluções que estavam sendo encontradas, talvez muito mais pelas dificuldades de saída de bola do esporte, do que propriamente algo racional, já que era uma bola que saía do goleiro do esporte. Não é algo que o esporte faz muitas vezes como estratégia, que roda a bola ali atrás, espera uma brecha para fazer essa ligação direta, pensada, para os homens que jogam de extremo. Neste caso, Edinho, e era Cariús, e hoje foi Filipinho. O Sport teve muita dificuldade nisso. Como também nesses 20 primeiros minutos, o Sport teve muita dificuldade em encaixar a marcação na saída de bola do São Paulo. O São Paulo fazia uma linha de 3, saía com Rafinha, um zagueiro, esqueci lá, o estrangeiro, e com o outro zagueiro menino lá da base, tem um passe excelente. E o Sport não conseguia tirar Beraldo. O Sport não conseguia matar essa saída de bola. Não conseguia. Pablo Maia sempre conseguia receber esse passe e sair tocando. E o Sport engolindo muita mosca ali. E o jogo começou a melhorar quando o Sport começou a acertar encaixar melhor aquela marcação. Jorginho encaixou melhor. Fabinho que começou a encostar mais em Pablo Maia para não deixar ele receber aquela bola. Edinho pegando Patrick na esquerda para não dar saída a ele. E aí é quando o Sport dá uma crescida no jogo e começa a igualar e começa a ter um volume maior de jogo e tirar um pouco até da diferença de posse de bola que o São Paulo já tinha. Poderia ter virado na frente do primeiro tempo, poderia. A diferença de se ter um goleiro, São Paulo tem um goleiro, o Sport tem suas deficiências lá atrás. Não que os gols que o Sport tomou tenham sido falhas do goleiro, mas em outros momentos você vê dificuldade de Renan no início de jogo, uma bola cruzada na área, que Renan é o famoso caça-borboleta, passa lotado, a bola que Sabino tira em cima da linha, é uma bola que você pergunta por que Renan tá ali. Como é que Renan não tá praticamente no meio do gol? Oi. O lance de Renan não chega a ser falha, não, o gol que ele levou, essa saída. Mas a bola é no meio dele, passa dentro dele. Sim. Assim. Beleza, mas assim, ficou cara a cara e tal. Mas a questão é que os jogos vão passando, e é muito raro que ele faça. Que ele seja o salvador, né? Assim, é importante. Ele não que é o melhor em campo. É assim, pô, de pegar uma bola com dificuldade dessa é muito raro, pô. Assim, você vê lá, Rafael consegue fazer essa defesa, Richard faz essa defesa, mesmo que tenha farrapado depois, assim. Você vê que vai acontecendo do outro lado, mas que o goleiro do Sport raramente consegue fazer isso. Aí, tipo, veja, Renan... Na hora que teve aquele primeiro lance ali, já 1-0. Renan talvez pegasse a cabeçada de Fabinho, porque foi relativamente no meio do gol. Mas eu acho que não pegaria o chute de Love. Se formos fazer o X dele com o Rafael. Eu acho que ele não pegaria. O gol, Luciano, hoje eu fui já com a cabeça de que Luciano faria um gol hoje. Não da forma como foi. Eu imaginava que o Luciano fosse fazer um gol hoje de fora da área. Porque eu não tenho confiança, primeiro, na dupla de volantes do Sport, em cortar os chutes de fora da área, e não tenho confiança que o goleiro fosse ser decisivo no chute de fora da área. Porque ele não me traz uma segurança para aquilo ali. E aí, no segundo tempo do jogo, até a expulsão, era um jogo que parecia que um 0-0 estava bom para os dois lados. De poucos ataques contundentes, de pouca dominância, o São Paulo parecia um time com baixo apetite, muito baixo apetite.
Eu achei o São Paulo, assim, como se fosse assim, tô levando esse jogo, se for empate, tá de bom tamanho. Tanto que eu acho que o segundo gol do Sport, quando o cenário já era altamente em vantagem pro São Paulo, foi muito mais numa condição ali do Sport, em vez de se retrair mais e fincar bandeiras dentro da área, o Sport resolveu meio que tentar algo que não devia, já estava no final, aquela conta, a derrota já estava fechada, não tinha que tentar coisas a mais. E o banco, fundamentalmente, sim, é você olhar Luciano, Marcos Paulo e, e o E uruguaio Gabi. lá entrar, e Gabi entrar, e você ter que olhar o esporte e botar dois meninos, não aqui vendo qualidade, que os meninos têm suas qualidades, mas ainda estão precisando se firmar no time, e Gabriel Santos. Então é uma disparidade, e a disparidade é até normal de um time de Série A para um time de Série B. Infelizmente, são condições naturais às divisões, aos orçamentos que cada um tem. Então, o Sport teve muito mérito em fazer um jogo de igual para igual, até quando dava para ser igual, com 11 homens. A partir do momento que um homem a menos, aí partiu para um cenário que era de uma diversidade gigante, porque aí começam substituições e só atenuam e só reforçam essa disparidade. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Que é justamente a partir de agora desse ponto da expulsão de Fabinho. Quando o Fabinho é expulso, a primeira reação do Sport, eu acho que inclusive essas duas finalizações que Cássio citou, elas são na sequência, o Sport parte para cima. Sim. Né? O Sport mantém o jogo ali no ataque, tem duas bolas ali ofensivas e O São demora Paulo até um não pouco. massacra, Fred. O São Não, Paulo isso. não reage imediato ao cenário. Isso. Passa uns Quando 7, vem as 10 três minutos ali substituições tranquilo. é. Isso. Aí o Sport ficou ali em cima, foi para cima e a primeira substituição de Anderson é tirar Jorginho e colocar Pedro, né? Que é quando tenta recompor. Acho que um minuto depois dessa substituição, quando Dorival tinha feito as três também dele, sai o gol. O gol não sai de um contra-ataque, o gol sai até de uma saída de jogo errada do Sport, né? O São Paulo tem a bola ali muito fácil na intermediária. Mas seria o caso de, na hora da expulsão do Fabinho, com 0-0, o Sport já adotar uma postura reativa total a partir dali, já entender ali que a partir daquele momento, lutar pela vitória, como demonstrou por 5 minutos que lutaria, como fez contra o Sergipe. Pô, mas o Sergipe é o Sergipe, o São Paulo é o São Paulo. Não talvez tenha tido uma leitura errada de jogo, não seria a hora ali de até colocar um terceiro zagueiro logo, se fosse o caso, e tentar fazer um time jogar para trás e aguentar aqueles 20, 25 minutos de pressão jogando mais reativo, não? Fred, assim, até pelo como foi esse período do tempo, eu não acho que foi tão caótico para o esporte, não. Eu não sei se o fato dele ter sido obrigado a fazer aquela modificação de Edinho deixou o Anderson um pouco amarrado de, opa, talvez eu precise esperar mais um pouco como vai se configurar o jogo para eu poder ser certeiro na minha decisão. Se eu troco, não era nem se era Pedro no lugar de Jorginho, mas se eu precisava trocar mais de um ali, dele não ter que queimar e ficar depois Eu mais achei amarrado. pouco Pedro no lugar de Jorginho. Até porque Pedro anda bem aéreo nas suas entradas, né? Pouquíssimo ligado no jogo, né? Não é aquele volante, marcador. Ele, inclusive, fica olhando para a bola sendo tocada ao redor dele na bola do gol. Não foi muito a substituição defensiva, né? O Sport Mas era, seguiu assim, para jogar o jogo, né?
foi defensivo, foi um passinho para trás. Mas foi assim, eu vou dar um passinho para trás, mas eu quero continuar jogando esse jogo. Eu A acho que sensação todas que as eu tive era essa, que o modificações, Sport não ia abdicar do jogo, não. eu acho que todas as modificações do Sport, Fred, de alguma forma, teve muito a ver com perna, Sim. da perna. Até a entrada dos três, Não, colocando o Gabriel de essa alguma entrada forma dos três eu como, vou até deixar para a segunda pergunta, viu, Cauê? Essa entrada dos três. como. Eu acho que teve muito a ver de dar energia, de correr mesmo, de, ó, a gente tá com uma a menos e precisa correr. Então, Pedro, naturalmente, no lugar de Jorginho, que já é um cara que tem todo o desgaste por ter que fazer aquela marcação alta ali na frente, junto com Love, e também, queira ou não, ainda vem, talvez, numa recuperação total física do problema que teve nas finais do Campeonato Pernambucano. Então, eu acho que seria a modificação mais razoável naquele momento. Eu não condeno, eu não faria outra modificação, era aquela. Na minha cabeça era Tá. aquela. Detalhe, Cauê. Eu, vendo o jogo, eu também não quis, não, tá? Eu tô fazendo pergunta engenheiro de obra Sim, pronta. sim, Vendo o jogo, eu não fiz assim, bota o zagueiro, não. Minha sim. reação também foi de assim, seguir jogando o jogo. Correr mais um pouquinho, se matar mais um pouquinho. É, Eu tô fazendo a pergunta engenheiro de obra pronta. No sim. jogo, eu não pedi isso para mim mesmo, né? Cássio, Até porque o tu, São Paulo, Fred, não era um time até então, e até a continuação do jogo, dos minutos da expulsão, que massacrava. Não era um time que explodia em não, mas situações as de três substituições jogo, foram. de. Ali É, mexeu, só que pronto. Ali as três mexeu. substituições foram muito Quando pesadas, é. ali você é que precisava E reagir o àquilo gol sai ali. toda dela, né? E o gol sai toda dela. Toda dela. Cássio, tua visão. Engenheiro de obra pronta. Era melhor ter botado terceiro zagueiro, recuado mais esse time? Como é que você analisa? A empolgação de tentar buscar alguma coisa, mesmo com a menos, seria natural, mas faltou um pouco de racionalidade, velho. É porque eu tinha falado. Eu já esperava, eu falei, comentei agora há pouco, que com 11-11, um pouco depois daquele tempo ali, já haveria uma dificuldade maior, porque é o que aconteceu nos outros jogos mais recentes. Isso já é o que vinha acontecendo. Então, o 11-11, eu imagino que Anderson tenha notado isso, que a comissão técnica tenha percebido isso, que assim, que na hora que as peças jogam esporte tem jogadores de 30 anos ali, Jorginho, Wagner, embora Wagner fique jogue bastante tempo durante os jogos, né? Mas que quando as mudanças ocorrem, e sobretudo agora que uma dessas mudanças não é Labandeira no lugar de Edinho, ou Edinho no lugar de Labandeira, ou seja, já pulou essa casa, virou um problema, porque o ponta que entra é muito irregular, já ficaria difícil, Fred. Na hora que estava com 10-11, deveria ter sido um pouco mais racional para tentar segurar aquele resultado. E mesmo no 1-0, para que o jogo de volta tivesse mais sentido, porque nesse momento eu acho que já não tem, tá? Nesse momento agora, uma classificação do esporte é tipo Cabanhas, que tá ligado que o Flamengo já na Libertadores meteu 4-2 no América do México, porra, na volta era uma festa lá para João Santana, despedida, e os caras foram lá e fizeram 3-0. Salva um negócio desse, ou o América de Natal, que levou 3-0 do Fluminense e eliminou o Fluminense do Rio, fazendo 5-2. Tipo, tirando um cenário desse, o 2-0 acabou. Com 1-0, ficaria no mínimo, nunca ganhou lá em São Paulo, mas se ganhar, se acabar o tabu, no mínimo empurra para os pênaltis. Pô, você jogaria lá para ter. Tinha jogo, teria algum jogo, né? Com 2-0, veja só, não está eliminado porque vai ter que jogar a volta. Mas assim, tá pela façanha. Assim, eu escrevi no blog, Fred, dizendo assim: o Sport só volta. Se o Sport voltar de São Paulo com a vaga, ele volta fazendo história com H maiúsculo. Não existe outro cenário, tá ligado? O Sport, foi lá, se classificou, não sei o que, não. Se o Sport pousou lá em Congonhas ou Guarulhos, sei lá, e de repente embarca voltando para o Recife com a classificação, é porque fez algo grande mesmo. E isso a partir de um 2-0, onde o Sport já estava ali entregue, quase ainda toma um terceiro, tá? Assim, no fim, a gente tá falando 2-0, mas ainda teve quase um lance que é pênalti, que quase foi pênalti, correu o risco do pênalti, e depois um lance que quase vira num chute, uma finalização, quase leva o gol. Então, assim, o Sport ficou completamente atordoado naquela reta final,
E o 2-0, no final das contas, entre aspas, ficou barato, pelo que o São Paulo continuou fazendo e o Sport completamente nocauteado ali. De forma racional, é isso, velho. Era para ter tido uma leitura de jogo, meu irmão. O adversário é tecnicamente muito mais qualificado. Eu sei que o Sport está jogando em casa, tal, mas o adversário é mais qualificado. O jogo, esse não é o jogo de volta, é o jogo de ida. E esse jogo, a volta vai ser na casa dos caras, onde o Sport tem o histórico, o pior histórico do Sport Clube do Recife. É até bom frisar isso. Não é que o Sport vai jogar contra o time fora de casa. Contra qualquer outro time do Brasil, assim, dos grandes principais clubes do Brasil. Nenhum deles tem um histórico, um retrospecto tão bom contra o Sport como mandante como o São Paulo. Em 22 jogos em São Paulo, na cidade de São Paulo, somando Morumbi e Pacaembu, são 20 vitórias de São Paulo e 2 empates no Sport. O Sport nunca ganhou. É o único time do saudoso G12 que nunca perdeu do Sport em seus domínios. Então, considerando que o adversário era esse, mas não foi, mas o Sport jogou há 50 anos, pegou vários São Paulo e nunca conseguiu. Alguma coisa tem na água lá que o Sport não consegue mesmo. A história é isso, o futebol tem isso. E diante desse cenário, achou que se expôs demais. Foi para o tudo ou nada em casa. Talvez, e de certa forma, talvez até por causa desse cenário, de repente pode pensar, lá não vai conseguir mesmo, se for para conseguir a classificação, tem que ser na Ilha do Retiro. Então o Sport pode ter feito até um all-in ali, só que foi um all-in com nada na mão, velho. Não tinha nenhum joguinho bom ali na mão para poder blefar. O Sport não blefou contra o São Paulo, o Sport simplesmente se expôs. Para o Sport ter saído do jogo com a vitória, teria que ter acertos, né? Um nível de precisão de finalização que não vem acontecendo, né? Aquela cabeçada de Fabinho, né? O chute de Love foi muito bem defendido pelo goleiro, aquele outro chute de Juba que ele bate um pouquinho para fora. E é isso que já foi pontuado isso, né? O Sport tinha uma chance muito não era pequena de vitória, tinha uma chance, tinha um caminho para vencer, mas o caminho para vencer passava por as coisas darem um pouco certo também. Não podia ser a repetição do jogo contra o Ceará. E não foi, tá? O Sport não criou 10 chances de gol. O Sport criou 3 chances de gol. Mas foram 3 claras, enquanto São Paulo criou algumas situações que poderiam resultar em chance de gol. Não teve aquela chance eminente do São Paulo, você dizer, fudeu o gol de São Paulo. Não teve, né? A zaga se comportou muito bem, né? E teve todo um desenho que ajudou o Sport. Mas voltando para o ponto do jogo que a gente está. Eu falei a gente debateu agora a substituição, né, de Pedro no lugar de Jorginho ali pós expulsão de Fabinho. Aquela substituição tripla, Gabriel, Ítalo, que a gente basicamente não viu jogar em 2023, Gabriel, Ítalo e Fábio, saindo Juba, saindo Love e Ronaldo, mas tinha acabado de levar amarelo, mas sobretudo saindo Juba e saindo Love. Foi uma substituição. Foi uma substituição. O Sport tem 70 minutos para ganhar o jogo, Fred. Então, foi uma substituição. Quando você tira Juba e Love e bota jogadores que a gente sabe que não iriam resolver. Foi uma substituição já pensando no Botafogo de São Paulo e pensando bem menos na volta, pensando muito mais no sábado do que lá no dia 1. Eu vi muito dessa forma, viu? Eu disse, não vamos matar os caras, não. Tá sangue também novo, gente que possa correr mais, né? Isso. Pode segurar, os caras podem segurar a onda aí, na perna. O diferencial técnico de Juba e Love possivelmente não vai fazer diferença hoje. Possivelmente, pela condição do adversário e pela condição do Sport, de 1 a menos. Duvido que ele teria feito isso se tivesse 11-11. Mesmo o São Paulo bem em campo. Isso. Mesmo o São Paulo bem em campo, ganhando 1-0. Duvido, não teria feito. Foi muito pela condição mesmo. Eu achei certo, viu, Cauê? Também não condeno, não. Veja, não adiantava desgastar os caras para estar correndo sem tocar na bola, pô. Não ia. O Sport não ia ter nem opção de falta para dizer, opa, mais Juba na bola parada. Que bola parada? O jogo se tornou muito complicado para o Sport. Muito complicado. Então, talvez
ter perna fosse mais necessário, porque vai que numa arrancada ali, dá o lançamento e Gabriel Santos ganhasse na velocidade, como teve até uma bola de que é dá para Gabriel, e Gabriel vai disputar com o zagueiro e não ganha. Gabriel Santos vai voltar a acertar alguma coisa quando, hein? Assim, Difícil. Mas veja, foi a mesma coisa no Londrina o ano passado. A mesma história. A mesma história. Começou como titular, começou a Série B fazendo gol no Náutico, inclusive, lá em Londrina, mostrando alguma coisa, sendo centroavante titular do Londrina, e depois, simplesmente, um time do Londrina, que era um time qualidade técnica mais, assim, mais escassa, e ele conseguiu virar reserva. Então, cara, que é muito voluntarioso, que tenta, tem uma certa velocidade, mas as tomadas de decisão, e eu acho que a falta de confiança que começou a bater piora, tá atrapalhando demais. Tá assim, terminando, e o torcedor já não tem mais confiança nele. Tem isso, né? Quando o cara começa a ser perseguido pelo torcedor também, eu não tô nem dizendo que é com razão, sem. Inclusive, Cauê, eu acho que se tivesse 1-0, 11 contra 11, ele não entrava. Ele entrou na tentativa de Anderson dizer assim, ó, tenta salvar aí, quem sabe tu faz um gol e recupera o jogador. Não, porque fazia até mais sentido usar Fabrício, pô. Mas até na questão aí de perfil, Fabrício não é um cara veloz. Gabriel tem certa velocidade. Então, acho que Anderson pensou nisso. Para eu tentar alguma coisa no contra-ataque, eu vou ter que usar Gabriel. Fabrício é mais bola no pé. Eu vou ter que tentar Gabriel, porque alguém lançando para ele, talvez ele ganhe na velocidade, usar naquele jeito dele de botar a bola na frente, leve e consiga alguma coisa. Às vezes na passada, né? Na passada larga. Cássio, cogitaria ou aceitaria bem a ideia de time reserva na volta? Veja só, para mim está irreversível. Tem um time que pelo menos que se fizer um milagre lá, tá feito. Milagre é milagre de futebol. Mas assim, que tem um nome do esporte também, né? Não pode colocar não pode ser uma lógica de vamos preservar o elenco inteiro, bota o Sub-17 que está indo bem, está goleando, aí bota para jogar lá. Não. Dando um exemplo aqui bem escrachado. Não é isso, não. Você vai ter que fazer um time que, pelo menos, honre o nome do esporte. Mas, assim, na hora que chegar lá, 1º de junho, jogo é daqui a 2 semanas, vai estar entre 2 jogos da Série B, né? Porque o esporte não tem folga. Não vai poupar ninguém no fim de semana na Série B para jogar. Eu acho que tem um joguinho com o Criciúma aí no meio disso. Não, joga com o Botafogo agora, o Criciúma. Deixa eu abrir a tabela, estou até com a tabela. Se não me engano, tem o Criciúma no meio dessa confusão aí. Joga sábado, dia 20, aí depois joga dia 24, na quarta-feira com o Criciúma. Quarta-feira. O jogo que vai ser antes vai ser contra o ABC. Domingo contra o ABC, dia 28 de maio. Aí pega o São Paulo 1º de junho e depois vai para Londrina e enfrentar o time da casa. Não é uma das janelas piores, viu? Não é uma das janelas piores, né? Não é, mas assim... Mas pode fazer o caso. Bota um time com uma boa força para tentar fazer um gol com, sei lá, no primeiro tempo. Se fizer no primeiro tempo, aí dá o segundo. Se já não fizesse, de repente termina 0-0, 1-0 São Paulo, aí você já diz, o time do segundo tempo já é um time de reserva, já poupando para... Mas, assim, eu acho que é isso. Não dá para também... Não dá para colocar em risco até uma goleada histórica. Mas o meu ponto é o seguinte: não é para colocar Wagner Love se for uma situação tipo. O São Paulo faz 1-0. Pô, Wagner Love não precisa jogar 90 minutos desse jogo no Morumbi. Tá ligado? Não. O que Anderson fez no segundo tempo, ele tem que fazer a mesma coisa lá. Chegou no intervalo. Para os caras, se aconteceu alguma coisa mesmo, só aconteceu uma surpresinha, um gol de falta de Juba, um pênalti marcado ali, porque aí tu faz 1-0 no começo. Olha só, se tu faz acontece. Desde quando acontece, meu.
O Sport já perdeu de virada algumas vezes. Lá. Virou o Faz primeiro 1-0. tempo 1-0 é muito jogo, pô. Tá, velho, porra, aí você vai jogar o jogo para fazer 1-0 para levar para os pênaltis. Pô, o jogo existe, o jogo existe. Agora, tipo, aí já vira para o segundo tempo, para ter 45 minutos para fazer 2 gols, aí você já começa a entender que o negócio tá. É isso aí, cara, é isso aí. Você tem que ver como é o cenário do São Paulo até lá. Porque a gente tem que ver como é que vai estar o São Paulo lá. De alguma forma, os 2-0. Ah, mas a torcida de São Paulo, meu irmão, tá, os caras estão com média, a segunda maior média do Brasil, pô, só abaixo do Flamengo. 43 mil pessoas. Mas, o Morumbi veja, vai estar um inferno para o esporte. Essa vitória deu um conforto ao São Paulo. Para que o São Paulo talvez chegue no jogo de lá, guarde algumas peças para entrar de cara. Acho que não. Pode fazer a mesma tática do Sport. É a mesma tática do Sport. Segura se tiver definido, mas o jogo em casa. Mas porque as 3 peças que entraram hoje eram titulares, viu? As 3 peças. Sim. Mas aí jogando com 14, 15 no time principal. Tem os comentários que eu tô lendo tal, no Twitter, e o de Felipe Citônio aqui representa um pouco isso, que eu realmente, assim, eu não consigo entender de onde isso está sendo tirado. O Sport chegou no esgotamento físico, ok. E na descendente técnica. Está um time previsível taticamente e o elenco não mostra soluções para mudar de imediato isso. Eu queria entender como é que a conclusão da descendente técnica se dá num comparativo de Sport Retrô, Sport CRB, Sport e Guarani contra o Sport São Paulo, pô. Não, pelo amor de Deus. Assim, eu discordo um pouco dessa visão. No caso, eu concordo com o Fred, eu discordo dessa visão geral. O parâmetro é muito diferente, pô. Não, veja só, até porque o jogo de hoje não foi uma queda técnica. Na hora que teve. Na hora que o jogo estava numa situação normal, veja, na hora que fica 10-0. O próprio 6-0 do Sport com o Bahia, você fala, pô, foi uma puta goleada que o Sport aplicou no Bahia, jogou muito melhor e tal. Mas com 11 minutos, o Bahia estava com um jogador merecidamente expulso. Mas ali, o jogo ele seguiu um caminho que é um caminho muito favorável ao adversário. O cara jogar 80 minutos com a mais. Então, assim, mas numa situação normal, 11-1. Poderia ter sido 6-0, é um cenário. Nesse caso, na hora que estava 11-11 ali, sendo um time da B, outro time da A, com recurso muito maior e tal, o jogo não estava... Eu me agradei eu não estava vendo o jogo achando... Eu não vi nenhum momento, tá, no 11-11, Fred, eu não vi nenhum momento o jogo Sport. O Sport tá tecnicamente mal hoje. Sport, pelo contrário, eu gostei muito da postura. Exatamente. Achei o time inteligente, inclusive, por entender... Eu discordo dessa visão também. Encaixei o time inteligente, inclusive por entender o que é que estava jogando, contra quem estava jogando. Isso. É completamente diferente. Isso. Você erra uma bola contra o Ceará perdeu. Veja, contra o Ceará, é óbvio que levou um fundo gigantesco, perdeu o campeonato. Mas assim, houve uma queda até. Pô, produziu muito contra o Ceará. Muito. Agora, o que acontece é o seguinte: essa produção excessiva e nem sempre convertendo. Contra o adversário, cada vez que o adversário é mais qualificado, maior faz a diferença de você falhar tanto assim, porque o adversário não falha tanto quanto o Retrô. O adversário vai uma vez lá e consegue marcar. Então, na hora que o Sport... aquele jogo contra o Petrolina foi foda. Assim, terminou 2-0, assim, foi até o que virou um grande exemplo. Assim, pô, como é que o jogo terminou 2-0? Sei lá quanto é que foi. Vai ter terminado uns 9-0, assim, foi um absurdo. E ali foi aumentando. O Sport tem uma produção ofensiva. É ótimo que tem uma produção ofensiva. Mas efetividade também é importante. E na hora que você não tem efetividade contra o adversário do Porto que enfrentou hoje... Isso. A falta de efetividade o gol do São Paulo. O primeiro gol do São Paulo. Eu não sei se o Sport leva outro desse esse ano, não. Foi muito mérito deles, pô. É muito mérito, pô. Total dos caras, pô. Total, cara. Dá um passe aqui na defesa inteira. Luciano extremamente inteligente no toquinho ali, pelo amor de Deus. No meio da área, o cara no meio da área, pegando... E o azar, porque você pega... Aquele é um movimento da linha defensiva sair para deixar impedimento. É um movimento natural. E pegou o Luciano se reorganizando. Porque no primeiro lance da bola ali atrás, antes de chegar em Marcos Paulo, se vai direto, Luciano estava impedido. Mas aí vai para Marcos Paulo, Luciano já volta para a posição de condição e recebe. Marcos Paulo gira muito rápido, muito bem. Muito rápido, pô. Não tira, pô. Não tem como você dizer. A turma bobeou. Não tem como, pô. Um passe daquele de primeira. Fred, agora, nesse comentário aí,
o cara fez. O ponto que talvez eu possa acrescentar é que eu acho que não a questão técnica, mas eu acho que o Sport perdeu pela sequência e desgaste físico um pouco da intensidade dele. Perdeu. O Sport tinha muita intensidade. O Sport conseguia criar muito, e não é que fosse ter isso hoje no jogo contra o São Paulo, mas o Sport conseguia sufocar muito mais os times. E o retrato disso não é nem o jogo contra o São Paulo hoje. Mas conseguiu São isso os contra o últimos Guarani jogos. também. Não conseguiu contra o Ituano. Mas nos jogos anteriores na ilha conseguiu sim. Foi muito fácil chegar no gol da Tombense. Contra o Guarani chega é estranho ver o Guarani no G4. Não o Guarani, o que é o Guarani, mas o Guarani que jogou contra o Sport. O Guarani que jogou contra o Sport, assim, foi uma presa fácil. Parecia infantil, pô. Parecia time do Pernambucano. E contra o Tombense, o Sport também teve volume muito. O jogo ficou perigoso, porque tem os roteiros. O jogo estava, eu repito, eu até já falei isso algumas vezes. O jogo estava 3-1 e Juba deu uma finalização. Felipe Garcia fez uma defesa muito boa para evitar o 4-1. E logo depois, o que ia ser 4-1 já estava 3-2. Mas assim, o 4-1 era muito mais do que o jogo. Mas não teve o disparate de 10 chances de gols que o Sport tinha. O Sport não teve contra a Tombense isso. Não teve. Veja só, tanto teve que estava ali, que por um detalhe não fez 4-1. Podia ter sido 4-1. O jogo estava muito fácil. O jogo estava muito fácil da Tombense. Veja só, porque o adversário. Não, mas veja só, são 2 jogos da Série B. Eu estou puxando os últimos jogos da ilha. Sim. Esses 2 jogos, aí o de hoje, no 11-11, teve oportunidades contra o São Paulo. O Ceará foram 8 várias oportunidades. O Ceará, que é outro adversário da Série B. Então, na verdade, qual foi a última vez que o Sport, na Ilha do Retiro, não teve esse jogo? Eu acho que essa atuação faz muito tempo que não acontece. Uma atuação onde o Sport não consegue produzir ofensivamente. Na ilha. Assim, esses jogos na ilha, eu acho que assim, tem que voltar um pouquinho no tempo para que de um jogo. Talvez o que menos não estou falando de resultado, não. Não estou falando de Talvez resultado. Talvez o que menos criou foi o do Retrô, afinal. Veja, o Retrô, as finais com o Retrô. Num jogo já está. Lembrando que é uma final e o time já está vencendo. Isso. Foi muito freio de mão puxado. Cheio de jogo importante batendo na porta. Eu continuo achando. O jogo da Tombense, eu achei o Sporting. Ganhou fácil, produziu. Mas quando tinha que resolver, resolveu. Eu não estou falando do resultado. Eu até frisando, porque resultado, o Sport levou um fundo. Não, produção. Não é resultado. Produção. Eu acho que produção de criação de oportunidades. E a efetividade é minha crítica. Eu não estou elogiando a efetividade porque é justamente o contrário. Eu acabei de criticar a falta disso. Mas a produção, a quantidade de chances criadas, de boas chances criadas, é algo que esse time faz com regularidade na Ilha do Retiro. Assim, com regularidade. Eu não consigo achar que está tendo um ponto que quer. Eu acho que, pelo menos nisso, agora está começando a fazer falta. Já fez numa final e agora e fez nesse jogo de hoje de ser um pouco mais efetivo. A bola tem que entrar, né? Assim, não existe. O Sport não é uma máquina de jogar futebol, pô. Não é um time para sobrar, para engolir. Agora, a partir da eliminação contra o São Paulo, né, que pagar os 2 jogos que estão faltando aí da Série B, que o calendário for normalizando, o Sport vai se recuperando fisicamente, as coisas vão encaixando. De novo. Respira, né? E vai chegar a janela, né? A janela de julho, né? Que aí o Sport vai ter que utilizar. Tá? O Sport talvez tenha sido um pouquinho displicente nessa pré-Série B. Poderia ter tido 2 mãozinhas a mais de reforço aí. Né? Poderiam ajudar bastante. Precavido. Eu acho que a palavra é precavido. Até porque, Cauê, exatamente. É o que o Náutico, veja só. Não, na verdade é um pouco do que o Náutico fez. Isso. O Náutico viu o elenco dele, teve uma largada boa, dá. Aí machucou um, machucou outro, quebrou um. Perdeu, saiu. Foi embora outro. Né? E não, o que aconteceu? O Sport, por N fatores, perdeu o Cariús, não jogou hoje, foi suspenso 30 dias. Perdeu a bandeira. Perdeu a bandeira. Aí, de repente, Edinho hoje já jogou 45 minutos. Veja só, Jorginho fez partidas no limite. Começa a perder jogadores. Então, assim, é um pouco do que fez. Faltou dar mais lastro. Faltou. E aí, embora seja um bom time. Julho, só em julho vai ter esse lastro. Agora, é ir administrando, tá? E é o que eu digo, não se criar também
a partir de agora, com a iminente e basicamente irreversível eliminação na Copa do Brasil, não se criar também assim, agora tem que ser líder absoluto brasileiro, tem que ganhar todos os jogos da Série B. Não vai acontecer isso, tá? Tem que ser quarto lugar. Vamos para a normalidade. Buscar o G4. O Sport tem que ser quarto lugar. E daí para cima, na hora que tiver a oportunidade, se eventualmente tiver a oportunidade de brigar por algo acima disso, brigará acima disso, para ser campeão, que seja. O Sport precisa ser quarto lugar. A obrigação do Sport é estar dentro do G4. E para não dizer, foi terceiro lugar, não sei o quê. Não, meu irmão, subiu. O que o time precisa é subir de divisão. Subir de divisão. É porque, assim, como você perdeu o título, de repente aqui você fica colocando a pressão, como se... Porque já leu, se não subir como campeão, assim, nada a ver, porra. Não dá para viajar nesse ponto, não, tá ligado? Assim, se subir como campeão, ótimo, vai ter um troféu, vai ter uma premiação, vai ser arretado, mas se subir como quarto lugar, meu amigo, vai ser como... É só ver o tamanho da festa que fez em 2011. Se tivesse sido campeão, aquela festa teria sido maior. Não teria. Teria tido, veja só, para quem foi o acesso do Sport 2011, que teve aquela carreata, alguém deixou de ir porque não tinha um troféu ali? Fez assim, se tivesse o troféu, eu iria. Foi um mar de gente, pô. O time foi quarto lugar. O que importa é subir. E subir, esse time tem capacidade. Inclusive, eu acho que será bem frustrante a forma como o Sport preparou, como ele vem tendo essa temporada, se ele não ficar dentro do G4, porque até agora ele vem se mostrando o time para estar lá. E até o Sport tem que olhar a grama do vizinho, neste caso o Ceará, e ver como você criar problemas para si mesmo, você pode colocar em risco um cenário muito encaminhado de acesso. O Ceará está aí para mostrar que era algo bastante encaminhado e simplesmente do nada desandou. Então, o Sport tem que entender. Pô, é muito chão. Isso. O Sport tem que entender suas dificuldades, não pode ficar adormecido no mercado, na janela de transferência, tem que tentar rodar esse time, tem que trocar um dos volantes, tem que trocar, vai ser inevitável. Mas aí, Cauê, tá difícil, viu? Com o nível de futebol que o reserva imediato tem jogado. Mas talvez, Fred, o reserva imediato esteja sofrendo também da falta de uma sequência que ele teve anteriormente. Hoje, para mim, os titulares, hoje são Ronaldo e Fabinho. Não, entraria até porque não vai ter outro São Paulo pela frente, não. Pedro precisa mostrar alguma coisa, pô. Só entra jogando mal, só entra mas ele, quando vinha jogando... Fred, mas ele, quando era titular, ele não merecia ter saído. Não merecia, nem ele, nem Fábio. Nem ele, nem não Fábio. Merecia ter saído. Mas precisa voltar a jogar, Cauê. E o Sport precisa ter intensidade de novo. O Sport precisa ter intensidade de novo ali na cabeça da área. Que volante é esse que não divide uma bola? Mas Ronaldo também não tá fazendo nada de diferente, não, pô. Mas Ronaldo não tá fazendo nada de diferente, não. Mas tem jogado melhor que Pedro. Todos os jogos Ronaldo melhor que Pedro. Infelizmente. Defendi muito que Pedro fosse titular. Mas hoje eu não confio. Porque existe uma teoria de Pedro, jogo contra o Bahia e tal. Veja só, ele precisa voltar a jogar bem quando entrar. Fábio jogou super bem quando entrou contra o Ituano. Os dois são melhores que o Ronaldo. Os dois, com sequência, são muito melhores. São muito Agora melhores, não dá para os caras entregar. Também. Mas, Fred, veja, entenda que às vezes você entrar no decorrer de jogos em segundo tempo, em certos cenários, você não entra... É assim que é a posição, Cauê. É assim. Sim, acontece. Mas às vezes o cara entrar em jogos só picotado... É horrível entrar assim, mas é assim que se pode, pô. Que você tem que mostrar. É entrar em jogo só picotado e não botar um pé numa dividida, pô. Porque Pedro agora é assim. Veja. Não bota um pé numa dividida, pô. Ele entra pra só jogar quando tem a bola. Não marca ninguém, pô. Pô, é muito, porra. É assim. Eu segurei pra começar a criticar, mas, porra, as últimas entradas dele vão passando demais no campo, pô. É craque, é? É meia? É 10? Não é, pô. É volante, pô. Eu continuo, tem que botar o cara para jogar. Dá muito mais intensidade do que Ronaldo. E aí, se foi um jogo todo, não deu. Segundo jogo não deu. Aí, meu amigo, a fila anda e aí você perde.
Agora, o problema está lá atrás. A partir do momento que você tirou a titularidade do cara, simplesmente porque o outro é o concursado do time, pronto. Mas aí já faz muito tempo, né? Esse capítulo já passou. Para ele ter outro, ele vai... Veja, e olhe que eu não sou um fã incondicional de Pedro, não, viu? Acho que o Fábio assim, tem um potencial muito melhor, muito maior, só que ainda também não mostrou esse potencial. Não, veja só, para mim voltou a ser necessário o volante. Na janela voltou a ser necessário. Eu tenho visto muito volante aí, sabe? Experiente, jogador que a gente poderia torcer o nariz jogando muita bola na Série B. Para o que presta, para um time como o Sport dá para trazer. Dá para trazer um volantezinho aí, né? Experiente, rodado, que conheça a Série B. Ou mesmo sobrando uma Série A, tem gente sendo dispensada aí para você trazer e dar uma organizada ali. E dar um pouquinho mais de vida na saída de bola. Dar um pouquinho mais de vida. Porque assim, Pedro pode dar? Pode. Claro que pode. Ele tem condição para dar? Tem. Mas infelizmente ele não pode tratar os jogos, né, como se fossem um jogo de demonstração se ele tem qualidade ou não. O jogo precisa ser brigado, pô. Ele precisa brigar pela bola. Ele não pode entrar alheio ao que está acontecendo no jogo, porque o que eu tenho sentido de Pedro é isso. É um cara que está entrando, não se preocupando muito com a bola, quando a bola não está nos pés do Sport. Tem que brigar, tem que marcar, tem que dar carrinho. Porra, o Ítalo mesmo entrou botando terror ali hoje. Gostei. Entrou brigando, dando carrinho. Porra, tem que mostrar... Pela entrevista de Anderson, em um desses jogos que teve, que ele falou de Ítalo, eu acho que Ítalo vai começar a ter mais espaço. Até porque tanto Pedro como Fábio jogam mais de primeiro volante. Então, hoje, teoricamente, o Sport não teria um segundo volante, até pro lugar de Fabinho, que não vem bem. No contexto geral... Bem, e depois voltou a jogar mal. No contexto geral do ano... Na verdade, eu acho que Fabinho ele teve uma sequência muito boa nas últimas semanas aí. Teve. Não, mas eu estou falando dele no contexto geral do ano. Claro, mas acho que ele vinha crescendo. Ele vinha sendo só... Vinha numa alta. Aí eu acho que teve essa situação ruim que foi de todo mundo, mas todos os volantes ali... Fred excluiu o Fábio, mas assim, foi uma partida ruim dos volantes ali lá em Itu. E hoje, ele foi um erro mais de comportamento e na questão da falta, porque até ali ele era um dos melhores jogadores do esporte. Ele não estava na área para a maior chance do gol foi dele. Ele não estava jogando mal. Agora, ele fez uma cagada que aí sentenciou o time. Acontece, de vez em quando, assim, tá entre os piores porque ele vacilou feio. Foi decisivo no pior sentido possível, mas ele não era um cara que toda bola que passava nele errava o passe, não dava um bote errado, não acompanhava. Isso não estava acontecendo. Ele fazia uma partida boa, mas aí é um pouco do que foi de Everton, que foi até um bom debate, teve lá com o Fred, que fazia uma boa partida. Lembra, Fred? Só que na final do Pernambuco, só que Everton foi expulso e quase botou o Retrô no jogo, porra. Tipo, eu até falei na época, não interessa se Everton tava fazendo bem, não. Ele tava jogando bem, mas assim, num destempero ali, num vacilo ali, ele quase colocou uma final decidida a perigo. Só que hoje não era o Retrô. E outra, Anderson, aí é o trabalho de Anderson também, enquanto essa janela não chega, realmente observar e botar essa turma para jogar. Para a gente ter a certeza. Mas tem botado. Será que Ítalo... Mas é isso, Fred, não tem botado. Ítalo ficou machucado durante muito tempo. Ítalo estava machucado. Ederson até brincou. Pô, Éder tá machucado, mas vai jogar exatamente. Por isso que eu acho que ele tá com muita confiança em Ítalo, porque ele falou de Ítalo, fez questão de falar de Ítalo. Muito da forma que Ítalo entrou. Meu irmão, e é um segundo volante, Fred. Pontapé e porrada e dividindo bola, sem saber se era São Paulo ou se era Ferroviário do Cabo. Porque é um jogador de personalidade. Ítalo sempre foi um jogador de mais personalidade. Ítalo sempre foi um jogador de maior personalidade. Sempre foi um cara da base que era capitão. Sempre foi que tinha mais postura de liderança. Então, é necessário ver se Ítalo vai se tornar esse reserva para Fabinho, ou se será necessário trazer um.
mas é preciso colocar para jogar. Não estou dizendo colocar para jogar de titular, tirar a posição do Fabinho. Não, é colocar, ter alguma sequência entrando ali, porque Mas termina que o Fabinho é aquele cara que é 90 minutos. Pedro entra todos os jogos. Todos os jogos do Sport, Pedro entra. Não tem jogo que Pedro não entre. Não, Pedro entra, acho que 90% dos jogos. 90% porque Ronaldo sai todos os jogos. Porque Ronaldo sai quase todos os jogos. Pedro entra isso. Mas vamos escolher os piores em campo, tá? Fabinho, a conta da derrota é dele, né? Então, obviamente, ele é o pior em campo, certo? Independentemente do que ele tenha feito de positivo, que também não... esse debate de Everton, por exemplo, o time foi campeão naquele dia, tudo, por isso você perdoa quando o erro não... Hoje é imperdoável porque o erro dele foi o que desencadeou toda a imposição de São Paulo e a vitória. Então, é claro que o Fabinho é o pior em campo. Quem é que acompanha? Tá? Ronaldo, para esse tipo de jogo, fica muito claro que é incompatível com o desempenho dele. Né? Para mim, não é o segundo pior, não. Né? Não é o segundo pior, não. Quem é o segundo pior? O meu é Juba. O segundo, veja só, as piores atuações do Sport estão ali, estão ali dali para frente. Até ali não tinha uma figura, não tinha o pior, tinha que poder estar destoando. O Ronaldo está destoando. O Sport, repito, não dá para dizer que o cara era o pior em campo se a gente está dizendo aqui há meia hora, uma hora que o Sport fazia uma boa, na minha opinião, fazia uma boa partida. Mas assim, hoje, quem entrou assim, meu irmão, Wanderson, porra, Edinho já estava mais ou menos. Wanderson, Juba não, Cássio, muito pior do que Wanderson, não? Também, veja só, vai entrar também. Eu acho que Wanderson foi muito pior. Achei Wanderson muito pior. Veja, com o Juba teve ataque. O Juba, o ataque aconteceu, pô. Ele não foi, o Juba não brilhou nem nada, saiu até vaiado, pelo menos depois foi impressão na transmissão. Tu estava no jogo ou tu viu pela TV? Não, desisti de ir. Tentei ir, desisti. Pela TV deu a impressão que foi vaiado e tal. Mas Wanderson errou tudo, pô. Assim, é uma tomada de decisão pior que a outra. Ele só não Gabriel só não foi pior do que ele porque jogou menos tempo, senão seria pior. Porque Wanderson está entrando nessa porque jogou mais tempo. Porque Gabriel, se for colocado de forma proporcional, ele conseguiu ser pior. Porque Wanderson, pelo menos, ali consegue carregar a bola um pouco. Gabriel está brigando com a bola. Assim, é um cara que não está tendo... Ele chegou a ter em algum momento no Sport, mas nesse momento não tem intimidade nenhuma com a bola. Você tá, desaprendeu. Eu não falei brincando, não. Por mim, já está atrás de Kaique na fila. Eu prefiro ver Kaique ter mais uma chance do que Gabriel ter chance. Para mim, até por respeito ao trabalho. Até por respeito ao trabalho. Kaique não está no clube, não está treinando, não é relacionado. Então, a partir de agora, a vez é dele. Primeiro entra Fabrício. Se quiser botar Riquelme, que está machucado também, pode botar. Agora, entre Gabriel e Kaique, pode botar Kaique. Porque Gabriel não faz mais nada que justifique apostar que a entrada dele vai ser positiva, né? Na minha régua aí eu vou tirar Wanderson, Cássio. Eu também. Mas porque eu utilizei mais como régua. O meu trio, sem comentar, só citando, até para vocês concordar ou discordarem. Fabinho, óbvio, Wanderson e Juba. Sim. Wanderson, concordo inteiramente com você, mas no sentido de que não acrescentou em nada. Concordo inteiramente. Mas como no segundo tempo, queira ou não, depois dos 15 o jogo morreu. Exatamente. Então eu acho que ele... Não que ele fosse destoar positivamente. Que eu tenho a crença que ele fosse destoar positivamente. Mas comprometeu, de alguma forma, que ele pudesse mostrar algo. Então, para mim, eu levei muito mais em consideração os 60 minutos de jogo. Primeiro tempo, 62, como tu lembrar, sabe que deu os acréscimos do primeiro tempo. Os 62, de quem atuou ali, do que esse restante de segundo tempo, que terminou ficando um contexto prejudicado. Então, por isso, para mim, Juba entra como segundo, porque era um jogo que precisava do diferencial técnico, precisava do individual. E Juba, infelizmente, se escondeu. E eu não vi nada que fosse, porque o cara recebeu uma marcação
fora do comum. Não, não foi isso. Porque Love conseguiu jogar. Love achou espaço, de alguma forma, para jogar. Foi porque realmente Juba teve uma atuação que, para mim, lembrou as suas atuações do segundo turno brasileiro do ano passado. É porque Juba... E vai muito no que eu sempre achei. É o comportamento, Fred. De matar no peito e dizer: a bola é minha. Eu sou o craque do time. A bola vem em mim. Se eu sou o diferencial técnico, eu não posso me esconder de receber bola, não. Se não está chegando, eu vou pegar lá atrás. Ah, mas o treinador quer que eu fique ali. Meu amigo, quem tem responsabilidade de resolver jogo, e não pede é o a caso, bola, né? Ele tem vai na liberdade bola. total. Tem liberdade total. Vai na bola. Você vê o quanto o Love procura os espaços. Então, Juba também tinha que estar procurando os espaços. Filipinho estava ali no canto dele, tomou certos sufocos, porque muitas vezes Juba não estava também contribuindo defensivamente. O São Paulo algumas vezes estava fazendo 2-1 em Filipinho, porque Juba não estava ajudando na reposição. E o São Paulo botando Rato ali e Alisson em cima, porque Alisson estava na segunda linha, mas Alisson também joga de ponta direita, fazendo 2-1, e Juba olhando. Juba não contribuindo na marcação também. De, no mínimo, recompor, no mínimo, acompanhar, fazer a sombra. E aí vem o meu terceiro nome, que é Ronaldo. O início de Ronaldo foi horrível. Errando passes, assim, de uma maneira absurda e passe simples. E outra, porque deixou de ser uma opção de saída de bola. Os caras estavam tendo que lançar a bola porque Ronaldo não era um homem que estava ali de alguma forma, opa, dá em mim, alguma coisa que um pouco eu falei de Juba, dá em mim, se a saída está complicada, dá em mim aqui, vem um pouco, mexe para receber. Então, hoje eu até não achei tão caótica a marcação de Ronaldo, mas mais em ajudar, em criar. Porque como o Sport também foi mais, a parte do jogo mais atrás, expõe menos Ronaldo. Quando o time está mais posicionado, expõe menos Ronaldo, aquele jogo mais protegido. Porque o problema de Ronaldo é quando o Sport está mais na frente, aquele jogo de reposição. Que aí, meu amigo, é só no binóculo. Para mim, os três piores são os mesmos de Cauê, tá? Fabinho, Juba e Ronaldo. Eu fecho nessa ordem, inclusive, tá? Juba é isso, tá? Juba é isso. Juba é um jogador com enorme poder de definição quando se coloca para definir. Quando fica muito preso, né, sem procurar a bola, sem participar mais intensamente do jogo. E quando teve a chance, também finalizou mal, né? Então, realmente fica. E outro, Filipinho hoje ajudou demais ele a brilhar, demais. Viu? E aí, para mim, eu já abro os melhores. Já vou até citar meus três melhores, tá? Para mim, meus três melhores são Sabino, Filipinho e Thierry. Para mim, os três melhores. Porra, Love, para mim, é o melhor de esporte. Uma citação a Love também. Jogou muito bem. É porque Love tá jogando tão bem todo o jogo que você já fica. Mas eu também cito Love. Não dá para ignorar. Veja só, Love jogou muito bem. Não, Sabino jogou pra caralho, pô. Sabino hoje para mim foi Filipinho, mas no final das contas ficou empate técnico, porque o ataque passou e a defesa foi vazada. Pô, mas o cara deu. As melhores jogadas do esporte foram passe de Sabino. Cortou um gol na linha, tirou um gol na linha, marcou bem. Fez um gol, pô. Aquilo ali é um gol. O que Sabino fez ali é um gol, pô. Só deu vacilozinho, Fred. Só deu um vacilozinho no detalhe, mas que eu nem coloco como erro. Que no segundo gol, na movimentação. Nele, não é nem bate. Quem puxa a bola para receber e tocar de volta, para tocar no meio da área, foi Caleri. E era dele. Caleri era dele. Caleri sai do centro e vai para as costas de Filipinho. E Sabino ia e parou. Para ficar centralizado, para ficar no meio, para preencher a área. Ia e parou. Então terminou que Caleri sai sozinho e dá voltando na área. Mas que também não é um erro, assim, foi culpa dele, não.
Então, para mim é isso. Sabino, Filipinho e Thierry. E com uma citação a Wagner Love. Né, Para mim, Love foi o melhor. O Sabino pode ficar em segundo lugar, mas eu achei que, tecnicamente, o cara tava jogando ali. Veja só, se o Sport tivesse a primeira divisão, o Love estaria ajudando o Sport na primeira divisão. Sem dúvida. Estaria, pô. Estaria um monstro. Um monstro. Assim. Estaria porque todos os jogos de primeira divisão que o Sport teve, ele foi bem. Assim, só para dar, se você puxar para ele. Agora, eu vou dizer uma coisa, viu? Ele estaria sendo útil ao Sport. Perde gol. Agora perde gol. Não aconteceu hoje. Mas veja só, se não perder esse gol, o cara. É que nem Felipe Azevedo. Uma vez agradece, meu irmão. Porra, Felipe Azevedo foi ponta, não sei o quê. É só chute. Meu amigo, se esse cara tiver um chute do jeito que vocês querem, o cara é Real Madrid, pô. O cara faz absolutamente tudo em campo. Tudo que você precisa de jogador. Veja só. Para mim, o jogador para o Sport trazer hoje, número 1 da lista, sem frescura, é convencer o homem a jogar mais 6, 7 meses aí. Tá, pô, sério, meu irmão? 80 anos no ataque. Hã? Total. 80 anos de ataque. Sabe por quê? Por um motivo. Não, detalhe, não tem problema de ter 80 anos de ataque. Se for 4-2-4, né? Mas sendo 4-4-2. Não, veja só, não precisa ser titular, não. Pode entrar não é com nem o Gabriel idade, é o peso. É o peso. Eu sei, cara, só que tem um detalhe que é o seguinte. A quantidade de gol perdido é muito grande. A quantidade de gol perdido é muito grande. E é um jogador que não perde gol. E você não vai me indicar nenhum centroavante de Série B com a capacidade de definição. Tem que trazer um cara que topa ser reserva? Topa ser reserva? Não sei. Não tá jogando, talvez top. Talvez top. Porque teria que vir numa condição de deixar na reserva, né? Que com 15 minutos a turma vai pedir. Veja. Não vai deixar, meu Deus. Não vai deixar, exatamente. Aí vai criar um problema de botar Love para jogar de meia, em definitivo. Aí ferra Love. Não existe. Mas assim, ninguém resolve não, tá? Ninguém vai continuar sendo um time, não pode perder tanto gol. Não pode. Na Série B, infelizmente, você não vai dizer, ó, bicho, traz esse cara aqui que resolve. Porque não tem. Mas algumas coisas estão atrapalhando também. Pronto, Facundo vinha fazendo gol, Fred. Por mais que viesse jogando tecnicamente mal, não estava bem tecnicamente, mas fazia gol. Aí você lembrando que vai passou a jogar. Juba, né? Então, você vai perder um. Aí você passou. Também. Pronto. Minha maior questão é o substituto de Juba. Você tem que trazer alguém. Cara, na verdade, não tem Cariús. Trazer... é lateral agora. Você tem que trazer alguém para o lugar de Juba que tenha qualidade técnica e que saiba fazer gol. Porque quando você perdeu o Facundo e perdeu a característica de Facundo que fazia gol. Aí vem Edinho. Edinho, além de estar jogando mal, não é o cara que fazer gol. Não faz. Exatamente, cara. Diego Souza com o Ronaldo, com o menino Ronaldo. Olha só, meu irmão, gosto pra caralho do futebol. Diego Souza jogou muita bola no esporte, mas dentro do esquema atual do esporte, só se o esporte estivesse jogando de uma forma que encaixasse ele. Mas o atual, nesse caso, ele que teria que se encaixar no time. O time já joga de um jeito. Veja. A forma como o time joga, como é que vai ter marcação alta com o Diego Souza? É melhor que Gabriel. Diego Souza não faz o que Jorginho vem fazendo na marcação ali em cima. O Jorginho vem tendo outros pecados. Mas Diego, vem ajudar aqui, só joga na ilha. Só joga na ilha e só joga 35 minutos. Ajudaria, mas eu acho que o problema viajou também, porque como é que vai ficar, como é que vai ser banco? Pelo amor de Deus, não é muito Viagem difícil. Da porra, muito difícil. Muita gente perguntando de Gustavo Coutinho, Atlético Goianiense. Foi liberado para vir. Foi liberado pelo Fortaleza, ele não quis vir por um motivo. Quando olhou, estava muito bem. Foi certo. E Gabriel estava bem. Foi ali no comecinho do ano. Aí, o que ele falou para a direção do esporte foi: veja só, eu preciso jogar. E na situação atual, eu vou ter dificuldade até de ser o reserva. Porque o Love está bem e o reserva está fazendo gol. Fez certo, mas a previsão dele não se encaixou minimamente certo. Mas Love ele ainda seria reserva. Ele seria reserva. Ele teria dificuldade para ser o reserva. Ele seria o reserva imediato. Isso não aconteceria. Veja, ele foi para ser titular do Atlético Goianiense. E não está sendo. E está lá, pô. Mas foi para ser o titular. Ele foi para ser titular, o camisa 9, na saída da Trepeça lá, como é do. Que foi pro Criciúma. Que tava no Ceará. O Flá.
Viseu. Viseu, pronto. Aí ele foi pro lugar de Viseu lá, e com a perspectiva de ser o titular, o camisa 9 titular do Atlético Goianiense, que está dentro daquele bloco dos favoritos. Então, para mim, a escolha dele... de favorito, né? Para mim, a escolha dele foi certíssima. Tendo o Shailo com o Luiz Fernando, os caras que tocam bola, que procuram o centroavante. Para mim, a escolha dele foi certíssima, pensando na carreira dele. Pô. Ali era o melhor que tinha para a Série B. Ali era o melhor cenário para ele, pô. Ali era o melhor nome. Agora eu não consigo dizer um. Infelizmente. Eu não consigo dizer um. Mas veja, vai ter que se livrar do que tem, né? Eles vão ter que se livrar de alguma coisa, né? Tem que se livrar lá, barato, livre de mercado, rubro-negro, pelo amor de Deus. Barato. Pra aposentadoria. A turma lembrando aí, Luca. O criminoso. Cansado quanto? O criminoso. Esse é criminoso. Cansado. Quando começa a falar de Diego Souza, daqui a pouco a gente está aí falando do Palmeiras de 2009. Não, é porque, assim... porque, na verdade, essa é uma posição... Para mim, o Sport precisa de 2 pontas, mais até do que o de centroavante. Veja só, vai ter que investir na folha. Vai. 2 pontas, um volante e um meia. E agora um lateral esquerdo. Mas o lateral esquerdo, eu pensaria um pouquinho. Tem que ver o que é que Vitor Gabriel pode entregar também, né? Exatamente. De reserva. Exatamente. É isso, tem que saber, pô. O Sport tem algumas questões que o Sport precisa saber. Meia. Vai dar alguma chance a Ron Xavier para ver o que é que ele pode mostrar? Não confia. Então tem que trazer alguém. Não pode ter um buraco, não pode ser Vargas. Não pode estar tendo que botar Fabrício Daniel para jogar ali. Matheus Vargas não pode jogar Copa. Matheus Vargas não pode jogar a Copa do Brasil, não. Pode. Como é que. Veja só. Pelo Sport. Só pelo Sport agora. Como é que. Veja só. Esse era o jogo para Matheus Vargas muito. Deixou de ser, né? Não, deixou de ser já. Meu irmão, na hora que a gente está falando aqui de segurar mais um pouco, deixar o jogo mais encardido, de não sei o quê. Como é que um jogo nessa característica. Eu acho que já uns 3 jogos tem umas sinalizações de Henderson de que Vargas já deu. Posso estar errado. Não sei não. Mas já vi umas sinalizações de escolhas dele, de que o outro jogo, acho que foi o último jogo, botou primeiro Fabrício Daniel e Matheus Vargas mal entrou. Algumas sinalizações assim que eu já vi dos últimos jogos do Sport, que eu tô achando que Matheus Vargas, a filinha tá ficando maior para ele. Merecidamente, né? Agora, você precisa ver se o menino que é da função, se tem condição de jogar agora. Se não, vai ter que contratar. Não dá para arriscar. Até porque não vai ter nem Juba para fazer essa posição, caso isso fosse necessário. Porque hoje você ainda mais agora que não tem Cariús, né? Aí você sai queimando, justamente. O Sport é um elenco muito enxuto, é aquele negócio. É cada um reserva para sua posição ali. Pronto, começou a perder um ali, perdeu a bandeira. Pronto, só tem Edinho. Eduardo precisa voltar, viu? Eduardo precisa voltar para ver se você cria uma opção de Everton na frente, para você poder inverter, às vezes, alguém para a esquerda. Pois é, porque o Sport está ficando com o elenco muito curto. Muito curto. Ofensivamente, muito curto. E é um mês e meio. O Hanson Cassiano tá deitando aqui no chat, meu irmão. Jael seria uma boa, viria com fome. Arthur Cabral. Veja. Se der mais meia hora, já jogou. É porque deve lembrar, já jogou no Sport, pô. Já. Veja, 10 anos. Detalhe, e jogou no Sport tem uns 10 anos, eu acho. Ou perto disso. Se oferecer pro Náutico, Kaique e Jael, a turma topa, viu? Kaique no Náutico resolvia. Kaique no Náutico dava um... Sei não. É isso. Fazia Série C, meu acho que Kaique ali conseguiu o último grande contrato. Acontece no futebol, mas eu
Eu vejo só, eu falei. O cara tá recebendo. Veja só, ele pode ser utilizado, mas só não vai render. Tá 2 anos no rende. É o que eu falo, tem Fabrício para entrar antes, tudo, mas eu não consigo mais ver Gabriel entrando no time, não. O Sport, e hoje ficou muito claro isso, e tem ficado claro, tem que ter muito cuidado para não confundir as coisas. O Sport hoje tem um elenco absolutamente fechado. Um elenco absolutamente harmônico. E esse caso Cariús, ele veio muito mais do elenco do que da direção. Hoje a gente viu, eu não vi aqui no chat falando, eu não vi a coletiva de Anderson minimizando. Né, as denúncias sobre Cariús. Então, assim, há uma proteção muito grande desse clima família do elenco. Essa proteção passa por Ronaldo voltar a titular quando o Pedro estava voando, que Cauê já citou. Essa proteção passa por Gabriel continuar entrando, tá? Por Kaique continuar sendo relacionado. Porém, o Sport não pode confundir a harmonia de um elenco para não virar refém disso. Não pode virar refém disso. Gabriel entrar hoje no Sport é algo muito nocivo, porque você está abdicando de um jogador e normalmente ele entra em reta final de jogo, quando você não pode abrir mão de ninguém. Se o jogo tiver 3-0 e quiser botar Gabriel, pode botar. Mas se o jogo tiver 1-1, se o jogo tiver 0-1 e colocar Gabriel, é um problema grave hoje. Tá? É um problema grave hoje. Então, assim, é preciso dar um reset em algumas condições. É preciso dar o reset em algumas condições. É muito crítico, né? É muito crítico você começar. Você já tem um elenco curto e você seguir com hierarquias de relacionamento com uma escalação de Gabriel. Mas é isso, minha gente. 1h40 da manhã. Cauê ainda está de camisa social. Ainda falta muito para o homem relaxar e dormir. Ainda falta muito para o homem relaxar e dormir, viu? Ou tá não tinha como. Não, já trabalhei. Sábado... Enquanto não entrava, trabalhei, viu? Enquanto entre o fim do jogo e o início da live, trabalhei. Mas era a camisa que tinha para não entrar no quarto. Era a camisa que tinha para não ter que entrar no quarto e acordar a piada. Vai nessa vez. A mesma coisa. Aqui essa noite todo dia eu fui fazendo coisa do blog, fazendo os que eu chamo de pré-produção dos posts do fim de semana, que deu para adiantar. E nesse sábado, o Sport volta a joga no sábado, né? Vai ser o primeiro jogo com o público flexibilizado, né? Mulheres, crianças até 12 anos, crianças no caso pode ser meninos e meninas, e pessoas com deficiência, são as pessoas, é o público que poderá assistir a Sport Botafogo de Ribeirão Preto, 4 da tarde no sábado. A gente já tem até falado sobre isso aqui, Fred, acho que 10 mil, um pouquinho, eu acho que com essa derrota já tira um pouco, mas acho que por ser um jogo gratuito, inclusive, 15 mil pessoas, eu acho que dá para fazer. E agora, a partir de agora, Fred, que a gente até tinha dito, eu não vi nenhuma sinalização do clube ainda, mas acredito que a partir de amanhã deveria fazer pelo menos. E cabe ao clube pavimentar o caminho para que tenha 15 mil mulheres e crianças nesse jogo. Não é simplesmente dizer, quem quiser que venha, não. Acho que deve ser feito um tratamento todo diferente para voltar, até porque os 3 próximos jogos, que ainda vai ter ABC e Avaí, enfim, deixa eu ver se aqui... ABC e Avaí, cara. ABC e Avaí. Pronto, também na mesma situação. Só depois disso o Sport volta a ter liberação completa. Então, assim, esse é o público que vai torcer pelo Sport, que pode empurrar o Sport. Então, cabe ao Sport Clube, ao Sport Direção, assimilar logo esse revés. Detalhe, o time, especificamente, eu não sei quantas derrotas ele consegue assimilar e seguir a vida aí. Mas depois daquele do Ceará, o jogo seguinte foi surpreendente, tá? O jogo contra o Guarani. Foi uma atuação surpreendente, uma atuação muito boa. Excelente resposta. Uma excelente resposta. Precisa de outra, né? Agora. Precisa de outra. E ali foi até mais difícil, porque ali foi uma resposta sem ninguém na arquibancada.
Era o time pelo time mesmo. Essa agora vai precisar assimilar logo esse Veja, resultado e vai ter apoio. Tem coisas que você tem que puxar com a história do limão e fazer limonada. Esse é um jogo que o esporte, em termos de marketing, o que o esporte pode fazer para aparecer, lógico, até para o Brasil, agora é isso, não é convidar, é botar a carruagem e trazer a turma. Angélica aqui no chat está dizendo que vai já. Então, se tudo der certo, ela está não Angélica, se puder, chame suas amigas todas. Vamos tentar criar um dia. Não é só dizer, especial. É de graça, não. Tem que botar a carruagem e sair puxando. De graça, divulgar que vai ser um dia de uma segurança diferente. Com os filhos, é família, com os filhos, isso. Totalmente. Você pode fazer, ter um estádio lindo, daquele público que você quer, de alguma forma, exemplo de comportamento. A Bet Nacional, que fez uma festa muito bonita na final da Copa do Nordeste, entrar junto com o clube como tem entrado, tá? Fazer distribuição de brindes, como já faz todos os jogos, mas ir além, né? Fazer da ilha um lugar especial, sabe? Até para ter atmosfera. Né? E eu acho que os jogadores ficariam muito sensibilizados, sabe? Você chegar no estádio com mulheres, crianças, portadores de deficiência e fazer um estádio cheio. Então acho que eles vão ficar. Seria muito bonito. Porque eu acho que o público será bonito. Não vai ter, a ilha não vai estar como está hoje, 22.899 pessoas, 26, ou já cabalístico 26.345, né? que é a capacidade da ilha. Não vai ser isso, mas eu imagino um público muito bom. E assim, estou na expectativa como é que vai ser o estádio. Tomara que as autoridades façam a parte também para entender o perfil do público que está no jogo também, né, meu irmão? A galera também precisa... Veja, é a chance, inclusive, de ganhar uma repercussão internacional. Souber fazer... Foi Coritiba, isso já aconteceu no Brasil. Coritiba, o Atlético Paranaense e Coritiba conseguiram, né? Conseguiram. O Coritiba, se não me engano, levou 9 mil, acho. O Atlético levou 30. Não sei se o Coritiba levou um pouco mais do que isso. O Matheus Augusto disse que vai dar 10. Veja só, eu acho que vai dar uns 15 mil. Se der 10, se for 10 mil... Ótimo. Exatamente, pô. Se for 10 mil pessoas, está ótimo. Tá. Primeiro que pense da seguinte forma. Esse jogo não teria ninguém. Esse jogo é de portões fechados. Se conseguiu flexibilizar para ter gente, e de repente vai ter 10 mil pessoas, ótimo. Isso. Uma coisa, só um registro rápido, né? Caso falou do público e tal, eu tenho percebido, desde ali o jogo contra o Retrô e a final da Copa do Nordeste, jogo contra o Curitiba, uma questão estrutural ali do esquema de trânsito ao redor da Ilha do Retiro. E eu frequento a Ilha do Retiro há 20 e alguns anos, regularmente, e eu nunca vi o que está acontecendo, sabe? Hoje eu até falei aqui rapidinho no início do programa, eu desisti de ir para o estádio. Porque o Detran, o CTTU, não sei exatamente, passou a adotar um esquema de isolar completamente a Ilha do Retiro, fechando todas as vias que dão acesso ao estádio e criando um cinturão onde estacionar está se tornando uma coisa de 8 quarteirões. Eu vi pessoas estacionando o carro hoje em locais assim que nunca foram pontos de estacionamento da Ilha do Retiro. Tá? Nessas partidas que eu citei, Retrô e Curitiba, ou Retrô e Ceará, não lembro exatamente, acho que foi Retrô e Curitiba, eu estacionei meu carro na rua que fica atrás. Tu não consegue chegar, mas não ficava aquela tia, não? Não, os acessos para ali estão fechados. Nem chegando cedo, não se para mais o carro. É o que eu tô dizendo, tem que chegar cedo. Tem que chegar antes. Hoje tem que chegar até as 5. Porra. Aí é o que eu estava conversando com o Celso. Quem é que chega até as 5? Quem é que chega até as 5? 5h30. Acho que nem quem estaciona dentro do clube. Não, está totalmente lotado. Veja, eu passei. Já está lotado? Não tem vaga, Cássio. 5 da tarde não tem mais vaga dentro do clube. Um jogo sendo de noite. Cássio, o Sport Ceará, 4 horas da tarde, não tinha mais vaga. Tem uns 2 mil vagas ali dentro, enche desse jeito. Sport Ceará foi 9 da noite. Sim, mas a galera tá fazendo churrasco. Ali é um perfil diferente. Não tem gente fazer churrasco não, Cássio. Tomando e tal. Não tem, mas aí todo jogo tem.
Todo jogo tem a turma tomando uma. Porque se não chegar, não entra. Eu ia sair de casa às 4, saí às 5. E é o que eu tô dizendo. Veja só, eu parava. Das últimas vezes que eu fui, eu parei na rua de trás do Habib's, que já é muito longe, tá? Já é muito longe. Hoje, não tinha nem perto de vaga nessa região. Aí eu segui e tal, rodei por um lado, Madalena, rodei por outro ali, e vi pessoas estacionando, como eu te falei, depois da Tupã de Afogados, pô. É muito chão pra ilha, pô. É muito, muito, muito chão. Eu me recusei. Eu disse, não, vou pegar aqui a Estrada dos Remédios. Peguei a Estrada dos Remédios, passei, eu peguei a Estrada dos Remédios, era 7h10. Cheguei na Abdias com 14 minutos do primeiro tempo. O trecho que eu peguei foi um trecho de pouquíssimos quarteirões. Ninguém anda na cidade. E foi aí que eu vi que todas as vias para o esporte... Aí você olha para aquelas ruas, as ruas vazias, com pouquíssimos carros, só de quem estacionou até o cair da tarde. Então, assim, fica impossível. Tá? Eu não sei... Porque assim, o que é pior que eu vejo nesse esquema do trânsito é que atrapalha muito quem não vai para o jogo. Muito quem não vai para o jogo. Quem não vai para o jogo e estava na Estrada dos Remédios hoje, passou o que eu passei. Tá? Eu relaxei, liguei o celular no jogo, Prime Video, né? Liguei o celular e fiquei assistindo. Quando eu cheguei na Abdias, que estava fechado, obviamente, eu já sabia. Eu disse, sabe de uma coisa, meu velho? Vou para casa. Vejo o primeiro tempo no carro, vejo o segundo tempo em casa. Porque, para mim, não vale a pena estacionar 2 km do estádio, a 3 km do estádio. Eu fui antes do que tu falou, Fred. Eu imaginei esse cenário, se eu olhar assim pela hora, eu cheguei a pensar, eu vou para esse jogo bom, de assistir. Como eu até pensei, até para o trabalho, a gravação talvez vai ser um pouco com o Bahia e o Ceará. Aí depois eu pensei no trânsito, eu disse, meu irmão, esse trânsito vai me ferrar para fazer o trabalho. Aí eu acabei largando. Aí é isso, assim, eu não me nego a estacionar o carro a 3 km, a sei lá quantos quilômetros do campo. Aí 2 km, aí é loucura, pô. Aí, até porque isso, tem que voltar para gravar, e você sai do estádio correndo para andar. Imagina, pô. Enfim.